Movimentando ele, o guerreiro da notícia, o repórter Oswaldo Diniz. Boa tarde, Oswaldo. Muito boa tarde, Renato Rios Neto. Acontece neste momento no Fórum Lafayette, no Barro Preto, o julgamento de 2 acusados por um homicídio cuja vítima não era o alvo dos assassinos. O crime aconteceu em dezembro de 2022, quando o Diogo Bueno Procópio, também conhecido como Jogador, 34 anos, e cumpria a pena em Ribeirão das Neves e recebeu o indulto de Natal. Ele aproveitou do benefício que permite ao detento passar as festas de fim de ano com a família e depois voltar para a cadeia. Ele aproveitou isso aí para cobrar uma dívida. O jogador tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Descobriu que um devedor de 41 anos iria fazer um trabalho de eletricista numa casa, bairro Alto Veracruz, lá do leste de BH. Ele foi armado até a residência e acabou matando a moradora. Vanessa Soares de Mesquita, 49 anos, não tinha nada a ver com o problema dos dois. Diogo foi preso um ano depois, enquanto comemorava o aniversário em um restaurante de Belo Horizonte. Hoje também é julgado Victor Afonso de Paula, o Vitinho, que teria apontado onde estava o eletricista escondido a arma usada no crime. Familiares de Vanessa foram hoje em peso ao Fórum Lafayette com um único objetivo, como explica Paloma Soares, filha da senhora assassinada. Eu espero que seja justiça feita, porque minha mãe não deveria ter feito isso com ela. Se falou que não era para ter feito dentro de casa, por que ele fez? Ele usou a crueldade para mim. Isso, porque não tem cabimento. E um detalhe importante aqui, a coisa é bem clara, né? Que sua mãe não tinha nada a ver com a história. Tem, às vezes um caso ou outro a gente acompanha que não fica tão evidente assim, mas aqui é um caso clássico de uma morte inocente. Sim, com certeza. Minha mãe não tinha nada a ver com a história, pediu um favor que ia ser pago pro cara chegar dentro da minha casa e fazer o que ele fez? Não, a gente quer justiça sim, e que ela seja feita. A minha mãe tinha chamado ele pra fazer um serviço de eletricista lá em casa, só que quando eu acho que ele viu o menino entrando pra dentro da minha casa, ele foi atrás. Quem foi fazer o serviço de eletricista foi o alvo do assassino, não é isso? Isso, o alvo do assassino que foi fazer o serviço de eletricista lá em casa. E ele entrou pra atirar contra esse alvo e aí sua mãe, infelizmente, foi balear. Sim, minha mãe tava sentada lá no sofá. E como ele falou, como é que ele vai com a arma em punho, já que ele falou que não foi pra matar? Ele foi pra matar, sim. Porque a arma não ia disparar do nada. Então ele tá totalmente errado. E eu quero justiça, sim. A vida não é mais a mesma. Eu não tenho minha mãe mais. Meu irmão sofre na escola. Meu irmão tem 15 anos. Isso dói na gente. Eu sou forte, porque eu fui no dia. Porque minha mãe era minha vida. Deixou 8 filhos. E ele vai pagar por isso. Ele querendo ou não, ele vai pagar. A justiça vai ser feita. Que ele fique lá e morfa na cadeia. Vou conversar aqui agora com a Bruna Lopes, que é advogada e está trabalhando como assistente de acusação nesse júri. A gente tem mais um réu também, né? Não é apenas o Diogo, mas sim também o Vitor. O que a acusação está apontando pela ação de cada um dos dois ali? Primeiramente, a acusação entende que foram 2 autores, né, do crime. Um que atuou de forma efetiva para, infelizmente, a morte fatal da senhora Vanessa. O Diogo, né? Que foi o Diogo, né? O outro rapaz, o Vitor, teve uma participação, ainda que de menor potencial, né? Mas, nesse caso, existe uma possibilidade, sim, do Ministério Público vir a requerer uma absolvição ou decode de pena. No caso do que não atirou, que é o Vitor, o que ele teria feito ali que contribuiu para esse crime? Bom, o que consta nos autos é que ele ajudou, né, na espreita ali, porque o local era um beco. Então ele verificou que a presença do Nico, né, o Edson, o vulgo Nico. Então ele contribuiu dando informações e evadindo com a arma do crime. Agora, o que vocês estão pedindo como pena? O que vocês acreditam que pode ser o plausível, que o razoável, que a família também está esperando da vítima como pena? Bom, a condenação do Diogo, né, tendo em vista o disparo de arma, que ainda que seja acidental, infelizmente veio ceifar a vida da vítima. Então, pelo menos uns 15 anos, né? Para que seja dada uma resposta à família e à sociedade. Renato, nós encontramos lá fora, na entrada do fórum, 4 advogados dos 2 réus. Nenhum deles quis conversar com a imprensa. Repórter Oswaldo Diniz. Olha, gente, né? Por volta de 1h da tarde foi o depoimento do Diogo, jogador, né? E ele disse que foi sem querer, né? Que queria matar o rival, que na verdade diz ele que
o Edson atacou ele primeiro, né, a vítima, e que aí ele foi se defender, aquela história toda, e enfim, né, a alegação dele, e que no final das contas, então, ele acabou matando a dona Vanessa, que inclusive era ouvinte do Itatiaia Patrulha. Então eu tenho, né, uma obrigação moral com esse caso, porque pelos meus ouvintes eu faço tudo, né? O julgamento ainda está acontecendo, né? Imagino que vai terminar só no final da noite, né? Enfim,